Você já percebeu que o mundo não tem pena de ninguém? A vida não vai te esperar se arrumar, não vai perguntar se você está pronto. Ou você se levanta agora, ou vai ser esmagado pela rotina, pela mediocridade e pelas desculpas. E aqui está a verdade que quase ninguém fala. Ser bonzinho demais não te leva a lugar nenhum. O que transforma sua vida é aprender a se tornar um monstro. Não um destruidor, mas alguém com força, intensidade e controle. Parece polêmico? É porque é mesmo. Crescemos ouvindo que precisamos ser calmos, gentis e esperar o momento certo. Mas olha ao redor. Os que esperam continuam parados. Quem muda a própria história são os que decidem agir com agressividade positiva, com uma mentalidade que não aceita o não como resposta final. Isso é o que separa os que vivem de verdade dos que só sobrevivem. E sabe o que é mais contra-intuitivo? O monstro não é alguém descontrolado, ele é alguém que sabe usar a própria fúria para construir, não para destruir. É a energia da raiva transformada em disciplina, é a intensidade domada para criar resultados. Essa é a chave para quebrar limites e conquistar respeito em qualquer área da vida. Então, se você está cansado de ser empurrado pela vida, esse é o momento de virar o jogo. Mas atenção, não é conteúdo para quem busca conforto, é para quem está disposto a enfrentar a própria fraqueza e usar isso como arma. Quer continuar ouvindo frases bonitas sem aplicar nada? Ou vai encarar de frente essa transformação? Se a resposta for coragem, fica até o fim, porque esse vídeo pode ser o soco que sua rotina precisa para acordar. Agora, se você não tiver medo de evoluir, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações. Porque aqui não tem conversa fiada. Aqui é sobre despertar o monstro que existe dentro de você. Ser um monstro não significa ser alguém sem coração, mas sim aprender a despertar a própria potência bruta e depois canalizá-la para algo produtivo. É como uma usina de energia. Se mal gerida, explode, mas quando bem administrada, ilumina cidades inteiras. Dentro de cada pessoa existe esse poder latente, que precisa ser refinado para não destruir, e sim construir. O controle é o que transforma a fúria em força útil e a intensidade em disciplina. Pense em Michael Jordan. Muitos diziam que ele tinha uma mentalidade assustadora, uma obsessão pelo jogo. Mas essa obsessão, quando colocada sob disciplina, fez dele um dos maiores atletas da história. É esse o segredo de ser um monstro. Manter a chama da intensidade sempre acesa, mas sob comando. Não é apagar o fogo interno, é transformá-lo em motor. O problema é que a maioria tenta sufocar a própria intensidade. A sociedade diz, seja calmo, não cause impacto. Só que o progresso raramente nasce de pessoas mornas. Quem marca a história são os que aprenderam a segurar o próprio ímpeto e usá-lo como arma estratégica. O silêncio firme em meio ao caos, ou a decisão rápida quando todos hesitam, é o que diferencia um monstro controlado de alguém comum. Quer um exemplo prático? Um profissional rejeitado em uma vaga pode escolher entre gastar energia reclamando ou usar a frustração como combustível para estudar, se aprimorar e voltar mais forte. Essa escolha simples muda tudo. O monstro controlado pega o golpe da vida e transforma em gás para seguir. É assim que ele cresce. Até nos pequenos hábitos isso se aplica. O jovem que perde tempo discutindo em redes sociais, se canalizasse essa raiva em treinos, leituras ou negócios, estaria anos à frente. A força já está lá. O que falta é redirecionar. O monstro descontrolado destrói relacionamentos e oportunidades. O monstro sábio cria caminhos. Outro detalhe poderoso. Até o silêncio pode ser uma forma de brutalidade controlada. Ficar quieto numa discussão, olhando firme, transmite mais poder do que 10 gritos impulsivos. É autocontrole. Quem segura o próprio ímpeto domina a situação.
Quem não segura, vira escravo das próprias emoções. Isso é o que a maioria não entende. O controle não é fraqueza, é prova de força. Qualquer um pode explodir, mas poucos conseguem segurar a fúria e usá-la no momento certo. É essa diferença que separa líderes de seguidores e vencedores de comuns. E quando alguém aprende a controlar esse poder, o próximo passo é inevitável. Treinar a mente para que a agressividade se torne um hábito intencional e direcionado. É a partir daí que a mentalidade começa a ser moldada. Muita gente acha que a agressividade é algo de nascença, mas na verdade ela pode ser treinada como um músculo. Não é violência, é postura mental. É levantar de manhã e já decidir que vai encarar o dia como um campo de batalha. Quem desenvolve essa mentalidade age com iniciativa, não espera acontecer. Ele cria o movimento. Pensa num vendedor de rua. Se ele fica parado esperando o cliente chegar, passa fome. Mas o vendedor agressivo sai, aborda, insiste, mostra valor. Essa mentalidade de não aceitar o não como resposta final é o que faz alguém prosperar em qualquer área. Ser agressivo mentalmente é dizer, eu vou achar outro caminho, custe o que custar. O segredo é treinar isso diariamente. Começa pequeno. Levantar na hora que o despertador toca, sem enrolar, encarar aquela conversa difícil que você está evitando, entrar na academia mesmo quando o corpo pede cama. Cada decisão dessas reforça a mentalidade de ataque, de não recuar. É prática, não teoria. Um exemplo clássico é Kobe Bryant. Ele não aceitava desculpas, nem as próprias. Se precisava treinar às 4 da manhã, ele estava lá todos os dias. Isso não era talento, era agressividade treinada. Ele decidiu que não deixaria espaço para ser comum. Essa decisão repetida criou um monstro mental inabalável. E veja que interessante, a agressividade mental não é só para o trabalho ou esporte, serve para a vida pessoal também. Quantas pessoas deixam de resolver problemas em casa porque evitam conversas difíceis? Um pai agressivo no bom sentido não foge, ele encara, corrige, ensina. Essa atitude muda gerações. O treino é simples, mas exige consistência. Coloque-se em situações que exigem ação, mesmo pequenas. Negocie um desconto, puxe assunto com um estranho, tente algo novo no trabalho. A cada tentativa, a mente entende que o ataque é natural. Logo, a postura agressiva vira parte do seu DNA. O que poucos percebem é que a agressividade mental gera respeito. Quando alguém vê que você não recua fácil, começa a te tratar de outra forma. O mundo respeita quem não aceita ser empurrado para baixo. E isso não é sorte, é treino. E quando essa mentalidade começa a se firmar, surge a percepção de que a vida, no fundo, é uma corrida. Quem não corre, fica para trás. E isso abre o próximo passo. A maioria das pessoas vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas a vida é uma corrida silenciosa. O cronômetro está rodando desde o momento em que você nasceu. Só que poucos percebem que cada dia sem ação é 1 metro a menos percorrido. O essencial não é vencer os outros, mas correr atrás dos próprios sonhos antes que o relógio apite. Imagine uma maratona. Alguns largam correndo, outros caminham devagar, e muitos nem percebem que a corrida começou. É assim na vida. Alguns já estão construindo projetos, viajando, crescendo, enquanto outros ainda estão se preparando sem nunca dar o primeiro passo. O tempo não espera. O curioso é que não existe linha de chegada igual para todos. Para um, a corrida pode ser montar um negócio. Para outro, pode ser formar uma família sólida. Para outro, viajar o mundo. Mas o ponto central é, se você não corre atrás do que é seu, ninguém vai correr por você. A corrida é individual. Quer um exemplo prático? Pega alguém que sempre sonhou em aprender inglês. Ele diz, um dia eu começo. Passam-se 5 anos e ele continua dizendo o mesmo. Enquanto isso,
Outro que começou devagarinho, com 10 minutos por dia, já está fluente. Não é questão de talento, é questão de corrida iniciada. Outro caso, a pessoa que sonha em abrir um negócio, mas passa anos planejando sem nunca tirar do papel. Enquanto isso, alguém que arriscou com pouco capital já aprendeu, errou, corrigiu e está anos à frente. Na corrida da vida, quem age cedo, colhe cedo. E não se engane, correr não significa viver desesperado, mas viver consciente de que o tempo é limitado. É a diferença entre caminhar sem rumo e avançar, sabendo que cada passo te aproxima de algo que faz sentido. Quem vive nessa consciência se move com mais intensidade. A grande armadilha é achar que estar parado é neutro. Não é. Enquanto você para, outros avançam. É como uma esteira rolante ao contrário. Se não anda para frente, automaticamente está indo para trás. Essa percepção muda a forma como alguém encara o hoje. E é nesse ponto que surge uma verdade ainda mais dura. Não importa as circunstâncias que te cercam, elas não definem o resultado da sua corrida. O que define é a mentalidade que você carrega ao correr. Muita gente cresce ouvindo que a vida é determinada pelo lugar onde nasceu, pela família que tem ou pelo salário que recebe. Mas a verdade é que as circunstâncias são apenas o cenário, não o destino. Quantas histórias existem de pessoas que nasceram em pobreza extrema e mudaram tudo? Essas pessoas não tinham sorte especial, tinham mentalidade. A diferença está em como se interpreta o que acontece, não no que acontece. Pense em Oprah Winfrey. Ela nasceu em um ambiente de abuso e carência, mas não deixou que isso fosse sua sentença. Em vez de carregar o rótulo de vítima, decidiu criar uma narrativa diferente. Isso mostra que não importa de onde alguém vem, mas sim para onde decide ir. A mentalidade, e não o ambiente, é a chave. Um exemplo prático. Alguém que vive em uma cidade pequena pode reclamar da falta de oportunidades, ou pode usar a internet para abrir uma loja virtual, criar conteúdo ou vender serviços para o mundo inteiro. O ambiente não limita, a mente é que limita. O que era obstáculo se transforma em trampolim quando o foco muda. Muitos dizem, não tenho apoio, e realmente, às vezes não há. Mas se esperar apoio externo, nunca vai se mover. A força precisa vir de dentro. Grandes histórias de superação nasceram quando ninguém acreditava. Quando a pessoa escolheu acreditar em si mesma, o jogo mudou. A solidão virou força de prova. O que realmente prende alguém não são correntes físicas, mas as correntes invisíveis da crença. Eu não consigo, isso não é para mim, já é tarde demais. Essas frases são como muros. Quando alguém derruba esses muros internos, descobre que sempre houve espaço para correr. Só estava preso dentro da própria cabeça. É importante entender que circunstâncias difíceis podem até atrasar, mas não definem. Uma pessoa que enfrenta crise financeira pode usar isso como desculpa eterna ou como força para aprender a administrar melhor o dinheiro. Ler livros como Pai Rico, Pai Pobre ou O Homem Mais Rico da Babilônia já seria um passo para virar o jogo. Se olharmos bem, os grandes líderes e empreendedores são justamente aqueles que não aceitaram ser definidos pelas circunstâncias. Eles usaram a dor como gasolina. A diferença não está no cenário, mas na decisão. Circunstância é contexto, não é destino final. E é justamente nesse ponto que surge algo crucial. Mais do que corpo forte ou talento, o que sustenta uma vida extraordinária é a disciplina mental diária. Corpo forte é bom, mas mente forte é indispensável. Porque o físico pode falhar, mas a mente é quem decide se você levanta ou não depois da queda. Disciplina mental não é glamour. É repetição diária, silenciosa, que quase ninguém vê. É acordar cedo quando a cama chama, é estudar quando a mente pede distração, é seguir firme quando tudo empurra para desistir.
Veja atletas de elite. Eles não treinam apenas músculos, treinam a cabeça. O cansaço físico é inevitável, mas é a mente que empurra além do limite. Por isso, tantos dizem que 90% da vitória está no psicológico. É na mente que se decide continuar, mesmo quando dói. Essa disciplina é invisível, mas é ela que move montanhas. Um exemplo prático: imagine alguém que precisa estudar para concurso. O corpo pode cansar, os olhos podem pesar, mas se a mente estiver treinada, ela encontra força para abrir o livro mesmo assim. Criar rotinas, usar técnicas como Pomodoro, dividir metas em partes pequenas, tudo isso fortalece a mente como músculo invisível. Outro exemplo simples: treinar gratidão. Parece bobo, mas todo dia anotar 3 coisas boas cria resiliência mental. Por quê? Porque treina o cérebro a focar no que funciona, em vez de afundar no que falhou. Essa disciplina emocional muda a energia com que se encara a vida. O segredo é entender que disciplina mental não nasce do nada. É treino. Ler livros, ouvir conteúdos construtivos, ter contato diário com mensagens que puxam para cima. Tudo isso cria blindagem contra o caos. O que entra na mente decide o que sai em ação. Muitos desistem porque se apoiam só no corpo. Mas quando o corpo cansa, a mente disciplinada continua. É como numa corrida. As pernas dizem pare, mas a cabeça grita mais um passo. É essa voz interna que separa quem termina de quem para no meio. E quando essa disciplina mental se solidifica, a pessoa percebe que até os pensamentos podem ser moldados. O mundo externo pode ser duro, mas a mente pode ser reprogramada para enxergar novos caminhos. A mente é como um software. Se está rodando um programa ruim, a vida trava. Mas o bom é que programas podem ser atualizados. Reprogramar a mente é decidir conscientemente que não vai mais rodar os mesmos padrões de sempre. Se até o celular precisa de atualização, por que a mente ficaria parada no mesmo sistema ultrapassado? Um exemplo prático é o consumo de informação. Quem só alimenta a mente com fofoca, notícias negativas e séries aleatórias, está instalando vírus no próprio cérebro. Mas quem escolhe bons conteúdos, como Hábitos Atômicos de James Clear ou palestras de líderes inspiradores, está reprogramando o sistema para funcionar melhor. Outro exemplo: repetir afirmações positivas diariamente. Pode parecer estranho no início, mas frases como sou disciplinado, sou capaz, sou focado, funcionam como códigos. Com o tempo, o cérebro aceita como verdade e age em coerência. É como treinar músculos, mas nesse caso, são os neurônios. Reprogramar a mente também passa por mudar ambientes. Se você convive só com pessoas negativas, está baixando arquivos corrompidos sem perceber. Mas se escolhe estar perto de quem sonha grande, empreende, cresce, começa a instalar novos padrões. A mente se adapta ao ambiente que consome. E não é só teoria. Cientistas chamam isso de neuroplasticidade. O cérebro muda conforme os estímulos que recebe. Ou seja, não existe sou assim e pronto. Existe sou assim porque treinei esse padrão. Isso dá poder. Significa que qualquer um pode se recriar. Claro, não acontece em um dia, é processo. Mas pequenas mudanças constantes acumulam resultados enormes. Trocar 10 minutos de redes sociais por 10 minutos de leitura já começa a trocar arquivos internos. A cada escolha, o software mental fica mais limpo e atualizado. O que poucos percebem é que reprogramar a mente não é luxo, é sobrevivência. Num mundo de caos, só quem escolhe o que entra na própria cabeça consegue manter direção. A mente se torna blindada, afiada, preparada para o que vier. E quando essa reprogramação acontece, surge a clareza. O mundo externo pode estar em colapso,
mas ainda assim é possível manter controle interno e avançar. A vida sempre terá imprevistos. Crise econômica, notícias ruins, doenças, problemas familiares. O erro está em tentar controlar o que não pode ser controlado. O segredo é aprender a dominar a si mesmo, porque esse é o único território realmente seguro. Quando alguém governa o que pensa e sente, pode atravessar qualquer tempestade sem se perder. Imagine alguém preso em um engarrafamento. Não adianta gritar, buzinar ou xingar, nada disso faz o trânsito andar. Mas a pessoa pode escolher ouvir um audiobook, refletir, organizar ideias. O caos externo continua, mas dentro dela nasce produtividade. Esse é o poder de quem entende que a chave não está fora, está dentro. É como os estoicos ensinavam. Não dá para escolher o vento, mas dá para ajustar as velas. Se o mercado cai, um investidor desesperado vende tudo. Mas o investidor treinado analisa, espera, encontra oportunidades. O cenário é o mesmo, mas a reação muda tudo. É o controle interno que decide quem afunda e quem atravessa. Exemplo prático. Durante a pandemia, muitas pessoas entraram em pânico e só consumiam medo. Outras decidiram usar o tempo para aprender habilidades online, abrir negócios digitais, fortalecer relacionamentos. O caos era idêntico, mas a leitura interna foi diferente. Isso mostra que o controle é sempre pessoal. Manter controle interno não significa ignorar problemas, mas sim escolher não ser escravo deles. É ter rotina de fortalecimento mental. Meditar, escrever, praticar exercícios, alimentar-se bem. Esses hábitos constroem a blindagem necessária para enfrentar o mundo sem perder o rumo. O curioso é que quando alguém domina a si mesmo, passa a inspirar os outros. Porque em meio ao desespero coletivo, a calma firme é magnética. As pessoas olham e pensam, como ele consegue manter equilíbrio quando tudo parece ruir? Esse respeito não nasce da sorte, mas do treino. O mundo sempre terá caos, mas quem governa o que entra na própria mente consegue decidir como interpretar e reagir. Essa habilidade vale mais do que qualquer diploma, porque prepara para os altos e baixos inevitáveis da vida. E é justamente desse autocontrole que surge a percepção mais poderosa. Se alguém consegue governar a si mesmo, então já tem tudo o que precisa para liberar o potencial ilimitado que carrega dentro. Dentro de cada pessoa existe uma grandeza escondida, como uma mina de ouro ainda não explorada. O problema é que muitos passam a vida inteira sem acreditar que esse tesouro existe. Olham para fora em busca de soluções, sem perceber que carregam dentro a capacidade de transformar tudo. O potencial é ilimitado, mas precisa ser despertado. Exemplo simples. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes tentando inventar a lâmpada. Qualquer um poderia ter parado e dito, não é para mim. Mas ele acreditava que dentro dele havia mais do que fracassos. Havia uma solução esperando ser descoberta. Essa fé interna revelou uma invenção que iluminou o mundo. O mesmo acontece hoje. Quantas pessoas desistem no primeiro não que recebem? Mal sabem que o não é apenas parte do processo até o sim. O potencial ilimitado não se manifesta na ausência de obstáculos, mas na insistência em atravessá-los. É acreditar que ainda existe algo a mais dentro de si a ser usado. Para despertar esse potencial, é preciso ação consistente, ler, treinar, errar, tentar de novo. É assim que o ouro é lapidado, com pancada, calor e pressão. Da mesma forma, a mente e o espírito se refinam com esforço e constância. Não existe grandeza sem trabalho repetido. Um exemplo prático. Alguém sonha em escrever um livro, mas acha impossível. Se decidir escrever uma página por dia, em um ano terá 365 páginas.
material suficiente para um livro inteiro. O potencial estava lá, só precisava de disciplina para se manifestar. E veja, não é questão de nascer especial, é questão de acreditar que o que já existe dentro pode crescer. Grandes líderes, atletas, artistas e empreendedores não tinham nada mágico, apenas decidiram cavar fundo. Enquanto a maioria para na superfície, eles foram até o fundo da mina. Esse potencial é como um músculo. Se você o treina, ele cresce. Se ignora, ele enfraquece. A fé em si mesmo e a constância diária são as chaves que transformam um ser humano comum em alguém extraordinário. E quando alguém entende isso, percebe que não precisa mais viver de passividade. A vida pede ação, intensidade e postura de monstro controlado, pronto para agir com força e sabedoria em cada passo. E agora eu te pergunto, de que adianta ouvir tudo isso se você continuar vivendo como antes? Vai deixar o medo, a preguiça e as desculpas decidirem o rumo da sua vida? Ou vai assumir, de uma vez por todas, que existe um monstro dentro de você esperando para ser despertado? A escolha está na sua frente e ninguém pode fazê-la por você. Quantas oportunidades já escaparam porque você hesitou? Quantos sonhos ficaram no papel porque você preferiu conforto em vez de coragem? Até quando vai aceitar ser empurrado pela vida? O tempo não vai esperar. Ou você levanta agora, ou vai continuar sendo espectador da própria história. A vida não dá a segunda chamada, e você só tem essa chance para fazer valer a pena. Então decida hoje. Vai aplicar esse conhecimento e construir uma nova versão de si mesmo, ou vai deixar esse vídeo ser apenas mais um na sua lista? Se você escolhe crescer, escreva nos comentários qual será a sua primeira atitude prática. Declarar é se comprometer. E não esquece, se inscreva no canal, ative as notificações e esteja presente nos próximos vídeos. Aqui você vai encontrar as ferramentas, mas a transformação só acontece se você agir.